Bom dia. Eu queria agradecer primeiro o convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco sobre o protocolo ERAS, que parece que vocês aqui chamam de acerto, mas eu acabei de aprender do colega aqui que o acerto é um pouquinho mais limitado. Eu não sabia disso. Obrigada. Como o tempo é um pouco limitado, eu vou, na verdade, dar uma ideia bastante simplificada desse protocolo para vocês e vou tentar ajudar um pouquinho a como, de uma forma simples, implementar esse protocolo no hospital de vocês. Só para eu ter uma ideia de quem está sentado aqui na plateia, quantos de vocês aqui já usaram o protocolo e têm o protocolo implementado no hospital? Ninguém. Então, tá bom. Então, foi bom que eu simplifiquei bastante. Então, começando, o protocolo ERAS... Oh, desculpa, eu perdi o meu guia aqui. O protocolo ERAS foi um protocolo que foi criado para tentar diminuir a morbilidade e mortalidade em cirurgias grandes. Ele começou com cirurgia coloretal, oncológica principalmente, para tentar diminuir as complicações perioperatórias, como infecção, diminuir o tempo de estadia no hospital e melhorar a recuperação do paciente. Só para eu não ter nenhum conflito de interesse, se a gente fosse contar para vocês a história do protocolo ERAS como uma história da carochinha, mas seria mais ou menos assim. Era uma vez um paciente que chegava no hospital antigamente, com fome, preocupado, sem saber o que ia acontecer, com dor, enjoado, surpreso, não sabendo o que esperar com o que vai acontecer com ele no centro cirúrgico. Então, tiveram a ideia de tentar fazer alguma coisa diferente dos métodos tradicionais de cuidado perioperatório, usando medicina baseada em evidências. Se criou, então, o protocolo ERAS, que, na verdade, as pessoas pensam que é uma coisa nova, mas já está no ambiente médico há bastante tempo. Como em toda a história da carochinha sempre tem um final feliz, se tudo funcionasse muito bem, era isso que ia acontecer. Você implementa o protocolo ERAS e os pacientes agora eles chegam no hospital bem preparados, hidratados, mais fortes, se recuperam mais rápido, têm menos dor, ambulam mais cedo, de preferência no primeiro dia pós-operatório, vão para casa mais cedo, têm menos complicação, e esse é o objetivo do protocolo ERAS. Mas, para se chegar lá, demora, não é fácil, e as pessoas que já tentaram implementar esse protocolo no hospital delas, 100% relatam que a coisa mais difícil é quebrar os dogmas que a gente aprende na faculdade de medicina e que é muito difícil desaprender para aprender uma coisa nova. E isso acontece em todas as disciplinas, não só na anestesia, na enfermagem, na cirurgia, na nutrição. E alguns desses dogmas que estão entranhados na prática perioperatória são a retirada de drenos precoces, personalizar e limitar a hidratação e vários outros. Uma das coisas mais importantes do protocolo ERAS é que esse é um protocolo de equipe. Se você está pretendendo trabalhar sozinho e não consegue trabalhar em equipe no seu hospital, nem tenta implementar, porque você não vai conseguir. O cirurgião não vai conseguir fazer isso sozinho, o anestesista não vai conseguir fazer isso sozinho, nem a enfermagem. Realmente precisa ser um trabalho em equipe. De novo, simplificando bastante o que o protocolo ERAS quer dizer, simplesmente ele quer dizer que você tenta implementar mudanças para tentar manter a fisiologia do paciente o mais perto do normal possível, sem alterar nada. Tá? E, para isso, tem várias coisas que eu vou citar aqui que vocês podem fazer. Sempre seguindo os princípios básicos que se aplicam a quase tudo na vida. Educação, preparação, comer, alimentação, beber e se mobilizar. Então, como eu falei, eu vou tentar simplificar o protocolo aqui e vou tornar ele, na verdade, mais simples do que o que vocês propõem aqui, que é o acerto. O que eu proponho aqui é que, para facilitar a implementação, vocês dividam os trabalhos
pela equipe perioperatória. Deixem bem claro que é importante que cada um faça a sua função e dê somente 5 tarefas para cada equipe. Depois que você conseguir implementar com essas 5 tarefas, a partir daí você amplia e desenvolve. Se você conseguir fazer só isso, você já vai melhorar os resultados dos seus pacientes. Se você tentar começar com o protocolo ERAS de forma estrita, implementando tudo o que eles preconizam, é complicado, é bastante complicado e demora muito. Então, a primeira parte desse grupo pré-operatório é o pessoal que faz o pré-operatório. Eu não sei quem faz isso aqui, mas tanto a enfermagem quanto o cirurgião ou o anestesista, é importante, quando o paciente vai fazer a visita pré-operatória, que eles demorem com o paciente explicando o que é o protocolo ERAS, qual é a filosofia por trás do protocolo ERAS, o que vai acontecer com o paciente durante o período perioperatório dele, implementar mudanças que ajudem a diminuir a ansiedade do paciente, avaliar o estado nutricional do paciente e implementar mudanças para melhorar o estado nutricional quando esse não está adequado, alterar o tempo de jejum e explicar ao paciente por que dessa alteração, avaliar a função, a capacidade funcional do paciente e que existe um plano, desde o início, de alta para esse paciente. O que você vai pedir ao paciente para fazer? De novo, só 5 coisas. Parar de fumar, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que pedir. Diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas, aumentar a atividade física. Existe um teste muito fácil de fazer, que é o teste de 6 minutos. Basicamente, você vai pedir o paciente para andar em 6 minutos e ver qual a distância que ele pode andar. E entre o período pré-operatório e a cirurgia, você pede a ele para continuar fazendo esse teste todo dia e ver o quanto que ele melhora. Só com isso, você já consegue melhorar um pouco a capacidade funcional do paciente. Evitar o jejum durante a noite, esse é um outro dogma que mudou, que a gente tem que se adaptar. Manter a hidratação dos pacientes com fluidos ricos em carboidratos até 2 horas antes da cirurgia. Desculpa. E a preparação da dieta, da nutrição, que é mais ou menos uma preparação como se o paciente fosse para a maratona. Você começa com uma carga de proteína 2 semanas antes, e na véspera e no dia, até 2 horas antes, tem a carga de fluido com carboidratos. As 5 tarefas do anestesista. O protocolo ERAS pede que o anestesista não use sedativos de duração longa, que use menos narcóticos, mais anestésicos locais e mais anti-inflamatórios não esteroides, que mantenha o paciente quente durante a cirurgia, que use mais agentes venosos e menos inalatórios, e que faça a reposição volêmica de forma individualizada e com monitorização, para evitar excesso de fluidos e de sal, porque a gente sabe que a hidratação mais restrita geralmente acelera a recuperação do paciente no pós-operatório. De novo, 5 tarefas que agora você vai pedir para o seu cirurgião fazer. O cirurgião precisa mudar a ideia deles que todo paciente precisa ter preparo intestinal, ou não fazê-lo, ou, no mínimo, minimizá-lo. Evitar os drenos e retirá-los precocemente, se eles forem colocados. Não existe nenhuma evidência mais de que dreno profilático funcione. Pedir a ele que ele use analgesia local, que ele infiltre com anestésico local o campo cirúrgico. Solicitar que ele prescreva estimuladores de motilidade intestinal e que ele também prescreva com o anestesista os anti-inflamatórios não esteroides. A enfermagem, de novo, só 5 tarefas. Solicitar que a enfermagem suspenda a hidratação venosa, se possível, no primeiro dia da cirurgia, que dê chiclete para o paciente para estimular a função intestinal e que comece a alimentação oral no dia 0 pós-operatório. Você tem que começar a alimentação oral antes do retorno da função intestinal. Pedir à enfermagem que ela coloque o paciente para ambular e que, de preferência, faça as suas refeições fora da cama.
pesar o paciente diariamente e remover todos os catéteres o quanto antes possível. Depois que vocês fizerem isso, a coisa mais importante a seguir é a auditoria do que você está fazendo e a coleta de dados. É extremamente importante fazer isso para você saber qual é o seu grau de aderência ao protocolo. Porque se você não fizer isso, o que acontece? Primeiro, você não sabe o que está fazendo, ou qual parte do protocolo você está seguindo, e você não sabe, se você não analisar os seus resultados, se o que você está fazendo é igual, melhor ou pior ao que você fazia antes. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas coisas mais relacionadas ao anestesista em si. E, de novo, porque o tempo é curto, existe uma discussão fisiológica muito grande em torno de todas essas mudanças, não dá tempo da gente discutir isso agora. Então, a gente vai falar mais ou menos por cima. A estratégia de reposição volêmica, que é recomendada pelo protocolo ERAS, é a estratégia baseada em metas, ou a Goal Directed Fluid Therapy. Nós sabemos, em relação à reposição volêmica, que é importante individualizar a reposição volêmica e conseguir achar o ponto ideal para cada paciente. Por que isso? Porque nós sabemos que, se você causar hipervolemia, existe o risco do paciente ter edema de tecido, ilho paralítico, complicações pulmonares que se desenvolvem no período pós-operatório e aumento do trabalho cardíaco, que, se o paciente for de alto risco, pode causar uma complicação. Por outro lado, a hipovolemia aumenta o risco de hipoperfusão de órgãos, pode causar sepsis e falência de múltiplos órgãos. Então, é muito importante que exista essa monitorização e individualização da reposição volêmica para a gente conseguir estar aqui não dá para mostrar. Nessa parte da curva do meio, que é onde seria manter o paciente normovolêmico. Dando uma olhada na curva de Frank Starling, é importante entender, então, qual é o objetivo da reposição volêmica no protocolo. O que a gente tem que fazer, então? Com a administração de fluido por infusão contínua, o que você está fazendo é repor as perdas contínuas, que são elas, o débito urinário, as perdas insensíveis, vômito e diarreia. Com a terapia, o Goal Directed Fluid Therapy, o que você faz é a administração de carga de fluido, ou que a gente chama de bolos, visando o aumento, quando desejado, do stroke volume, da fração de ejeção. E, geralmente, esses bolos de fluido são usados quando o paciente perde sangue. Então, é para reposição de perda sanguínea. E o que você quer ver é que, quando necessário e desejável, você só usa esse bolo de fluido com o objetivo de aumentar o stroke volume. Se você está usando a carga de fluido e você não vê stroke volume, tem algum problema. Quem precisa receber quem se beneficia desse Goal Directed Fluid Therapy? Nesse gráfico aqui, vocês podem ver que tem 4 quadrantes. A gente usa esse tipo de revolução volêmica para esses pacientes. Pacientes de alto risco, que incluem pacientes idosos com mais de 80 anos, pacientes com história de falência cardíaca, que teve infarto do miocárdio, pacientes com evidências de hipoperfusão de tecido, e pacientes que requerem mais de 2 litros de reposição de sangue. Um outro grupo que a gente também inclui nessa categoria são os procedimentos de alto risco. Que procedimentos são esses? Qualquer procedimento que tenha
uma mortalidade nos primeiros 30 dias pós-operatórios de mais de 1%, que a perda de sangue antecipada seja maior que 500 ml e que tenha uma combinação da mortalidade nos primeiros 30 dias de mais de 0,5% e que seja um desses pacientes de alto risco que eu falei para vocês na parte de cima do slide. Esse é um outro dogma, que também é bastante importante da gente entender, que nós não devemos mais fazer isso, porque existem evidências que comprovam que isso pode ser mais deletério para o paciente do que trazer benefícios. Então, por favor, não corram atrás de débito urinário, porque não existe nenhuma evidência de que dando bolos de fluidos tem proteção renal. E pode causar edema de parênquima renal, contribuindo para uma insuficiência renal aguda. O conteúdo alto de cloro e salina na salina diminui a perfusão renal e diminui a filtração glomerular. E se o paciente está normotenso e normovolêmico, não existe nenhuma evidência de que a oligúria simplesmente pode causar lesão aguda renal. De novo, por interesse com o tempo curto aqui, não vai dar para a gente falar de todos os monitores e quais as vantagens deles em relação à monitorização do Goal-Directed Fluid Therapy. Então, se vocês quiserem, essas 4 referências são mais ou menos recentes e discutem o uso da monitorização para o protocolo ERAS. Como, por exemplo, só vou citar o que a gente mais usa no nosso hospital para monitorizar o volume de ejeção e guiar na reposição volêmica, é o Doppler esofagiano, para ver a mudança do stroke volume. Quando o paciente é mais complicado, a cirurgia de mais risco, a gente tem o eco transtorácico. Se for cirurgia maior ainda, a gente tem o eco esofagiano, ou transesofagiano. E para algumas coisas mais simples, a gente monitoriza usando a variação de volume de ejeção com a linha arterial. Um dos monitores que a gente usa mais é o Vidleo. Então, alguns pontos práticos para vocês ficarem na cabeça. A otimização do hemodinâmica do período perioperatório é associada com redução de morbidade e mortalidade. E essa otimização hemodinâmica ela é estabelecida mais facilmente quando você usa o algoritmo Goal-Directed, com metas estabelecidas. A monitorização multimodal precisa ser usada, e os parâmetros monitorizados incluem pressão arterial, débito cardíaco, quando possível e necessário, volume intravascular, que a gente pode discutir o dia todo aqui de como medir, certo? Autorregulação e a oximetria de tecido. Existe, hoje em dia, uma redução muito grande na necessidade do uso de monitores invasivos, porque a tecnologia nos provê vários monitores que nos dão a mesma resposta e que são minimamente invasivos ou não invasivos. Então, é necessário que vocês tentem usar esse antes de partirem para os monitores invasivos. E a adoção da otimização hemodinâmica com metas direcionadas já se provou que tem um benefício financeiro também. A próxima parte importante para o anestesista é a questão da analgesia perioperatória. E como vocês sabem, o objetivo é usar a analgesia multimodal para prover controle da dor com o uso mínimo de opioides ou narcóticos. Por quê? Porque todos nós sabemos que narcóticos causam náusea, vômito, sedação, altera o ritmo de sono do paciente, pode causar disfunção respiratória, pode causar ilho paralítico, pode causar dependência química. Existem indícios de recorrência de câncer com o uso de morfina, e a morfina é um citotóxico para os fibroblastos. Então, como que a gente controla a dor dos pacientes no protocolo ERAS? De novo, é uma
analgesia multimodal, e aqui tem alguns exemplos da combinação de medicamentos que podem ser usadas. Então, os inibidores COX-2, as gabapentinas, o acetaminofém, narcóticos, de preferência, os de curta duração, ou, se possível, não usar narcóticos, ketamina, bastante anestésico local e bastante anestesia regional. Vocês aqui têm a dipirona, que a gente não tem, e que eu acho que é muito útil, é uma pena que a gente não tem nos Estados Unidos. Como a aula está dentro do painel de cirurgia bariátrica, eu só vou citar esse estudo aqui para vocês, e essa referência é importante se vocês trabalham com cirurgia bariátrica. Não existe, na verdade, estudos que relatam muito uso do protocolo ELAS para cirurgia bariátrica. Mas existe um protocolo que comparou a gastrectomia laparoscópica para cirurgia bariátrica com o tratamento, usando o protocolo ERAS, e outro com o tratamento tradicional. E o que eles viram, que eles relataram uma diminuição apenas do tempo de internação. Não houve nenhuma diferença em nenhum outro padrão observado. As complicações pós-operatórias foram as mesmas e, inclusive, a taxa de readmissão hospitalar foi a mesma. Sumarizando, o protocolo ERAS integra a prática da medicina baseada em evidências na rotina perioperatória. Existem evidências que o protocolo ERAS diminui o tempo de internação, diminui as complicações pós-operatórias, alguma delas infecção e fibrilação atrial, padroniza os cuidados perioperatórios, então diminui a variação de tratamento de um paciente para o outro, diminui os custos, promove o trabalho em equipe, mas estudos adicionais ainda precisam ser feitos, porque existem várias áreas controversas. Então, para finalizar, Alvin Toffler é um escritor americano, e ele é conhecido pelo seu trabalho discutindo a revolução digital e de meios de comunicação no corporativismo e na tecnologia. E o que ele disse é o seguinte, que o homem analfabeto do século XXI não é o homem que não pode ler, mas sim o homem que não aprendeu a desaprender e reaprender de novo. E isso aí é extremamente importante quando a gente começa a utilizar o protocolo ERAS, por causa dos dogmas. Geralmente é muito difícil desaprender e reaprender coisas novas. Então, muito obrigado. Essa aí é a minha cidade.